Belezeira, gente. Vou colocar os 40 minutinhos aqui e a gente já começa a falar sobre isso. Então, vou começar, tá? Alguém tem algum recado para dar antes? Acho que não. Tem um recado que eu posso falar aqui. O Bert, ele vai começar, se eu não me engano, ele está pensando em começar amanhã a leitura da História da Literatura Ocidental. Me parece que é poucas páginas por dia para ler até o final do ano, ter lido tudo. Eu não sei se ele fez o cálculo certo, porque a História da Literatura Ocidental é gigantesca. E, se eu não me engano, acho que eram 15 páginas por dia, e daí é para ler tudo até o final do ano. Então, se for isso mesmo, vai ser uma boa. Eu vou começar a ler com ele, espero terminar esse ano também. Seria a segunda vez que eu teria lido essa obra. Li só 2 vezes, porque eu não me interesso tanto assim em literatura. Mas eu gosto da crítica do Carpo, é grande. Então tá, vou começar. Christum qui sapientia esse in amore hominum communicatio interceda. Toda sabedoria está em Cristo, que comunica conosco através do amor. Panta ois doxan Deo poiete. Toda glória seja dada a Deus. Pessoal, seguinte, eu vou botar aqui na minha tela, já não estou mais vendo, se alguém for conversar comigo, no geral eu não vou conseguir ver, e continua aquilo que a gente combinou, né? Sempre que vocês quiserem, abram o microfone, podem fazer perguntas, fazer comentários, é sempre vantajoso. Eu devo lembrar vocês que a ideia de colocar capítulos aqui, subtítulos, é uma ideia que é posterior à carta do próprio Hugo de São Vítor, enquanto escreveu o Didascalicon. Foi uma sistematização posterior para ficar mais fácil de se encontrar, assim como aconteceu com a Bíblia também. Então, essa continuação do texto aqui é a continuação do capítulo 13 de maneira direta. Capítulo 13, meu Deus, como que o capítulo 7 é a continuação do capítulo 13? Do capítulo 6. Então, ele vai continuar falando sobre aquilo que a gente viu na última aula. E o que nós falamos na última aula foi aquela separação tripla dos 3 tipos de coisa quanto ao tempo delas, né? Quanto à permanência, quanto à existência delas naquilo que nós denominamos realidade. Então, nós temos as coisas eternas ou eternas, aquilo que não tem começo e nem final no tempo, então a eternidade seria um não tempo. Uma vez eu acho que eu até comentei com vocês que encarar a eternidade como sendo um tempo infinito para trás e para frente é pueril, coisa de criança, é coisa que nunca parou para pensar no que é de fato a substância da eternidade, que é um não tempo. Temos as coisas perpétuas são aquelas que começam no tempo e depois elas se mesclam com o não tempo, e temos as coisas que são temporais ou perenes. A palavra perene também significa isso. Lembro que, inclusive, na outra versão do Didascalicon, a versão amarelinha, muitos de vocês devem conhecer, quem gosta muito de todas essas versões, então eu sei que o Neto também tem as 2 versões, ele trata como perene. Então, perenidade significa aquilo que começa no tempo e que termina no tempo. Essas coisas se relacionam na tripartição da alma com a ideia do corpo, do espírito e da alma do homem, enquanto a alma ela é eterna, ela não tem começo nem fim no tempo, por isso mesmo a imortalidade verificada dela. O espírito do homem, de onde surge a consciência, a capacidade racional, ele é perpétuo, então ele tem essa capacidade, ele começa no tempo, e a partir das adaptações que ele vai fazendo com o meio exterior da mente, ele vai cada hora traduzindo mais para aquilo que é eterno, então ele vai limpando, enxugando as mutabilidades das coisas e entregando para nós aquilo que nós chamamos de fantasmas ou de imagos. Fantasma é um termo em grego, imago um termo em latim, que basicamente vai fazendo com que nós vamos trazendo coisas da área inteligível para a área intelectiva, onde nós temos as permanências totais, caso, por exemplo, do conceito. Os conceitos, eles estão ali. Lembrando que o conceito é o modo formal da essência. O conceito é algo que é concebido intramentalmente, mas a essência da coisa está na própria coisa. Alguém está com o microfone aberto aí. Acho que é o Igão. Valeu, Igão. Deixa eu voltar aqui. Então nós temos e delas, né, nós temos a perenidade, que estaria relacionada totalmente com o corpo, dado que o corpo, ele sucumbe ao tempo, ele é cronotrópico e, portanto, ele começa no tempo e ele acaba no tempo. Um exemplo bem rápido para isso seria, por exemplo, no momento mesmo em que eu olho para essa xícara que está aqui na minha frente. Através dos sentidos externos do meu corpo, que são os 5 sentidos que a gente está acostumado,
eu consigo pegar a perenidade desse copo. Esse copo tem algo perene? Sim, ele tem algo perene. Porque esse mesmo copo, deixado pela ação da própria natureza, dado pela segunda lei da termodinâmica, como vocês devem conhecer, esse copo vai se deteriorar. Entretanto, há algo nesse copo também de eterno, o eidos desse copo, a ideia desse copo. E essa ideia é concebida, chega até mim, porque ela foi carregada no momento mesmo em que eu tenho o primeiro contato com essa xícara, com esse copo, ela foi carregada para dentro de mim pelo meu espírito, pela minha ideia de consciência, que é capaz de fazer todas as operações que nós quase exaustivamente já vimos até agora, então não há necessidade de explicar tudo novamente, e trazer para mim o conceito de copo. E esse conceito de copo, de certa maneira, é permanente. Então, o conceito de copo, o conceito de xícara, o conceito de cadeira, o conceito dos números, todos eles independem da coisa para existirem. É claro que, para que eu tenha os enquanto conceitos na minha mente, eu vou precisar ter um primeiro contato com aquele objeto. Entretanto, mesmo que o contato não exista, não significa que nele já não exista uma essência para a coisa. Essa essência ela pode estar atualizada em alguma coisa que eu ainda não tive contato com os meus sentidos externos, ou ela pode ainda estar em potência, mas o seu vir a ser deixa claro o processo pelo qual se dará aquele copo. E isso aí a gente tem um nome especial chamado de inteléquia, que é a ideia do ato que precede a potência. Um bom exemplo para isso é a ideia de quando a gente está vendo mudinhas de trigo ali, então eu tenho uma plantaçãozinha, tenho só as mudinhas de trigo, e algum de vocês chega para mim e pergunta, olha, o que é isso aí? Eu falo, isso aqui é trigo. Veja, quando eu falo isso aqui é trigo, a imagem que vem na cabeça da pessoa que está perguntando para mim não é a imagem daquela mudinha. Porque se de fato a imagem, quando ela perguntou do trigo, já fosse aquela mudinha, ela não teria por que perguntar. A cuididade estaria dada naquela própria mudinha ali. Mas se ela perguntou, é porque ela não sabia que esse trigo se daria. Só que quando eu digo que aquilo é trigo, apesar de não ser trigo em atualidade, o é em potência. Porque não pode ser outra coisa senão aquilo que eu sei que eu plantei. E eu sei que eu plantei trigo. Essa parte aí também não é muito confusa, dado que a confusão que poderia aparecer aqui já foi dirimida nas aulas anteriores, e aí eu sugiro para aqueles que não têm acesso a essas outras aulas, estão meio perdidos agora, que de alguma maneira pergunte para alguém daqui da Cal, ou pegue os vídeos anteriores, que foi muito bem explicado essas tensões. Tudo isso foi um preâmbulo para o capítulo 7, né? Foi só uma maneira preambular de dizer o seguinte, para vocês não se esquecerem da ordem das disciplinas, coisa que a gente conversou também na aula anterior, dizendo que tudo tem um encadeamento lógico. Portanto, o que nós vamos falar agora sobre o mundo supralunar e sublunar, e talvez até o próximo capítulo, se der tempo, ainda está baseado na espécie dos 3 tipos de coisa. Então, são aquisições de conhecimento que nós vamos derivando, subindo na escala do conhecimento da sabedoria, por meio daquilo que nós conseguimos deduzir daquilo que já sabemos. Então, a gente consegue, de alguma maneira, especular sobre o futurível, utilizando, inclusive, uma das ferramentas mais primordiais da mente, como foi explicitada em capítulos anteriores, para poder saber onde outras coisas podem chegar, mesmo na ausência dessas coisas. Não sei se vocês se lembram, o próprio Hugo de São Vítor fala isso, fala que nós temos capacidade de investigar as coisas que já estão na nossa presença, mas também de inteligir e de trazer para a intelectualidade, para o nosso intelecto, a partir do nosso intelecto, as coisas que estão ausentes, mas que podem ser deduzidas daquelas que estão presentes. Todas as leis físicas, por exemplo, funcionam dessa maneira. Nós conseguimos deduzir aquilo que está ausente no momento à presença de uma instância deste movimento. Então, quando o Newton lá, se é que é verdade, a história da maçã que cai na cabeça dele, consegue conceber toda uma lei física que explica esse movimento, não precisa mais, a partir dessa lei, de uma maçã sempre caindo. Ele sabe que isso vai acontecer para todos os corpos possíveis, porque aquilo ali já inscrevia a primeira vez que aquilo aconteceu. Então, a mesma lei que regeu aquela primeira maçã que caiu ali, vai reger os outros corpos que também serão atraídos para o centro gravitacional da Terra. Até aqui, tudo bem? Alguém tem um comentário para fazer ou alguma pergunta? Já falei demais, né? De uma vez só. Não? Bom. Alguém está me ouvindo? Alguém pode só dizer se eu estou aqui ainda? Eu tô ouvindo. Ah, então tá bom. Obrigado. É porque minha internet é bem ruinzinha, então quando ninguém faz contato comigo, às vezes eu acredito que é porque caiu mesmo. Eu tô falando igual um panaca aqui. Então vamos lá. Capítulo 7, sobre o mundo supralunar, sublunar.
A partir disso, os matemáticos, e vejam bem, matemáticos aqui são aqueles matemáticos descritos pelos euclidianos, pelos pitagóricos, ok? Cuidado para a gente não achar que estamos falando de matemática do ponto de vista meramente quantitativo. De fato, a separação do sublunar e do supralunar apareceu dentro dos logísticos, que eram matemáticos, que eram quantitativos e não qualitativos. Entretanto, sem perder as qualidades dos números que enumeram as coisas quantitativamente. Então, a gente deve salientar aí que quando ele fala sobre matemáticos aqui, ele está falando basicamente daquela aritmética, aritmologia e geometria que aparece no quadrívio. Então, só temos que tomar cuidado quanto a isso. Lembrando que a matemática, ela é perfeitamente conversível em abstração. Então, a matemática, ela se inicia, pelo menos o nosso conhecimento, a epistemologia da matemática, inicia-se no momento em que nós abstraímos alguma coisa, porque matemática e abstração são conversíveis, e nós vamos ver isso no livro 2, onde as coisas começam a apertar, fica mais complexa. Tem um capítulo só sobre a matemática. E quem tiver com vontade de saber, tem um vídeo meu, no meu canal do YouTube, que comenta sobre a matemática, e comenta baseado exatamente no texto do Hugo de São Vítor sobre ela, coisa que nós vamos chegar um pouquinho mais para frente. Mas vamos lá. A partir disso, os matemáticos dividiram o mundo em duas partes. Precisamente, uma parte é a que está acima da órbita lunar, e a outra é a que está abaixo. Pessoal, eu explico isso para vocês. Na astrologia tradicional antiga, percebia-se que as coisas mais perfeitas são aquelas que estão próximas ou estão no próprio puro ato. Daí a perfeição do primeiro motor inamovível de Aristóteles. Quanto mais a coisa fosse parada, quanto mais a coisa fosse permanente em si mesma, não sofresse variação, mais perfeita ela era. Daí que os primeiros filósofos, ao olharem para o céu e ver que os astros, eles sempre estavam lá, e que se houvesse mudanças, as mudanças eram pequeniníssimas, o grau de perfeição daqueles astros era considerado algo que, de certa maneira, era um arquétipo para aquilo que aparecia no mundo. Isso aí é muito visto em Timeu, do Platão, mas também muito visto também no Tratado do Céu, do Tratado do Meteoro, de Aristóteles. Tem vários outros autores que falam sobre isso. Ptolomeu falava muito sobre isso, e até na Idade Medieval tardia, nós temos ainda grandes tratados que falam sobre isso. Santo Tomás de Aquino, inclusive, fala que esses astros são os anjos, são as inteligências divinas, e elas se mostram não tão perfeitas quanto a própria mente divina, que é totalmente, ela é totalmente imóvel, mas que se movem pouco. Então eles seriam os anjos, que seriam o intermediário ali entre a substância divina e a substância humana. Nossa, por isso, essa separação pela Lua, daquilo que é supralunar está acima da Lua, portanto mais permanente, se move menos, e aquilo que é sublunar, aquilo que está nas nossas capacidades teoréticas. Lembrando aqui que teorética significa visão, aquilo que a gente consegue ver. Inclusive um termo que significa visão, que é um termo muito presente nas obras de Kant, é o termo Ao-Shang, que significa exatamente isso, é uma visão, e a partir dessa visão, da onde ele elabora os seus fenômenos, né, a sua estética transcendental inteira parte daí, ele vai dizer que nós conseguimos perceber as mutações, e por isso mesmo daí, através da analítica transcendental, criam-se as categorias que categorizarão mais para frente toda a espécie de matéria que for ser trabalhada pelas formas puras da intuição. Então, aquilo que é da teoreses, aquilo que é teórico, e que a gente consegue perceber pela nossa teoria, nós percebemos que é mutável. Então, você vê a experiência do homem em meio à natureza, percebendo que o próprio homem cresce, ele percebe diferenças em si mesmo, ele percebe que as árvores crescem, mas quando ele olha para cima, quanto mais para cima parece que a coisa está, mais permanente parece que ela está. Então, existe aí uma ideia de perfeição nesses astros. Né? Daí, aquela grande querela de quando descobriu-se, se eu não me engano foi o Tycho Brahe, e junto, quem estudou muito os escritos do Tycho Brahe foi o Kepler, né? E ele chega lá à conclusão de que as órbitas elas não eram tão perfeitas assim, que elas eram elípticas. A fundamentação para que aquilo fosse considerado uma querela real era uma fundamentação de características metafísicas, dado que neste momento, para quem acreditava que
os astros eram os próprios anjos, Santo Tomás de Aquino acreditava nisso, óbvio que isso aí, como o próprio professor Noguer fala, caducou, né? A ciência moderna já provou que não é isso, de fato. Mas ele era inspirado pela filosofia antiga de perceber esse tipo de coisa, perceber que quanto mais permanente uma coisa era, mais perfeita ela era, lembrando-se de que o termo perfeição significa aquilo que é totalmente feito. Ele não vai mais sofrer nenhuma alteração, ele foi feito perfeitamente. Então ele foi feito completamente. O prefixo per no latim significa completamente. Então perfeito é aquilo que foi completamente feito. Ele não vai mudar mais, não fazer-se-á mais. Né? Ele acabou o devir dele. Então, para ver, a perfeição do homem é a morte. Não é à toa que o número da perfeição é o número 6, e o número 6 é o número de lados de um caixão. É baseado nisso que até hoje nós temos os nossos caixões lá, quando alguém morre, o caixão ele tem 6 lados. Porque traz aí essa tradição, né, dos números, e o número 6 significava perfeição. Perfeição, o homem está feito completamente. Eu não posso dizer, por exemplo, que um dos meus amigos, que o neto é perfeito hoje, porque amanhã o neto pode mudar, e se o neto pode mudar, prova que ele não era perfeito hoje. Portanto, a característica última, perfeitíssima, seria o do ato puro. E então os astros que se movem, mas se movem de maneira muito sutil, eles teriam um grau de perfeição muito grande frente ao nosso grau de perfeição. Então eles seriam, de certa forma, arquétipos. O Timeu, de Platão, lança bastante mão desse conhecimento. Então aqui fica explicado essa ideia daquilo que está acima da Lua, aquilo que está abaixo da Lua, e, por favor, tentem se lembrar que isso aqui vem de um contexto que estava falando sobre perpetuidade, perenidade e eternidade. Isso vai ser importante para a gente. Depois, nomearam o mundo supralunar de natureza, pois nele tudo é constituído pela lei primordial, e o sublunar de obra da natureza, isto é, da natureza superior, porque todo gênero de seres vivos que são vivificados pela infusão do espírito vital recebe o sustento infuso das coisas superiores por caminhos invisíveis. A ideia da infusão, quando a gente já falou lá, né, que pode ser encontrada em nós através de um ente de razão, mas muitas vezes a gente não consegue nem torná-la racionalizável. Então só aconteceu a infusão ali. Por caminhos invisíveis, não somente para que nascendo cresçam, mas também para que, nutrindo-se, subsistam. Aqui é uma parte interessante, porque ele vai dividir natureza, e aqui natureza tem todo aquele peso, como se fosse com N maiúsculo, inclusive eu não sei porque que o tradutor aqui não colocou um N maiúsculo, porque quando se refere a uma natureza supralunar, nós estamos falando do arquétipo real, que não é aquela natureza secundum quid, com a aparência, com a ideia analógica entre a natureza do mas a natureza direto divina, né? Porque essa natureza é aquela que dá forma, por causação equívoca, à nossa natureza. E daí ele fala aqui que o sublunar é a obra da natureza. Então aqui nós temos algo que seria um tipo de coisa eterna, ou então perpétua, não sei ao certo, vou precisar de ler um pouco mais o texto para saber se a referência aqui está para a eternidade ou para a perpetuidade, mas com certeza a subliminar a obra da natureza, ela é perene. A obra da natureza é perene, ela começou no tempo, inclusive ela inaugurou o tempo ao começar, e ela vai terminar com o tempo. Isso aí não se escapa a nenhum tipo de estudo. Não achem vocês que esse tipo de coisa só dá certo porque a gente está falando de ontologia. A ontologia, a metafísica, é a mãe mestra das ciências. Então, nada que ontologicamente seja uma contradição poderá, uma ciência depois materializável, não sê-lo. Então, se a gente pensa aqui, se o que eu estou dizendo é que ontologicamente tudo aquilo que é perene precisa começar e terminar num tempo, fica explicado, inclusive, nas ciências menores, que são as ciências físicas, a cosmologia, por exemplo, que a partir da morte térmica do universo apregou a mesma coisa que está sendo dita aqui. Então, é importante salientarmos isso aqui. Outra coisa importante é o seguinte: você tem a infusão do espírito vital, e essa infusão do espírito vital, quando a gente fala de vida, nós estamos falando de ânima, capacidade de um ser reger-se por si mesmo, ou seja, de movimentar-se por si mesmo. E aqui o movimento é entendido como a simultaneidade entre potência e ato, ou a passagem da potência para ato, ou o ato da potência enquanto tal. 3 definições aí, a primeira mais ou menos, a segunda mais leve e a terceira a real.
o ato da potência enquanto tal, porque o movimento é sempre tem já impotência em ato em si mesmo. Eu vou explicar aqui de maneira bem rapidinha, todo mundo aqui já deve conhecer a distinção potência e ato. Potência é tudo aquilo que não começou a ser, mas que pode ser. E o ato é aquilo que já foi. Ele já se atualizou. Por exemplo, se eu entro em uma faculdade de medicina, eu tenho potência para ser um médico. Se eu terminar essa faculdade de medicina, eu teria atualizado essa potência. Se eu não terminar, eu não atualizei essa potência. Agora, enquanto eu estou fazendo a faculdade, eu já estou sendo, imagina lá, no segundo ano de medicina, eu já sou mais médico do que eu era quando eu tinha a potência pura. Porque eu já tenho 2 anos ali de curso. Então eu já atualizei um pouco, mas não é a atualização final. Ou seja, eu ainda tenho potência para percorrer os outros 4 anos, mas eu já atualizei os 2 primeiros anos. Então, neste momento, eu tenho potência e ato juntos aí. Essa potência e esse ato juntos aí me dá a ideia de movimento. Para o Marquinho, que está aqui e gosta muito de ciências, a ideia de energia potencial, Marquinho, vem exatamente disso. Não é à toa que na energia potencial você tem aquele gráfico lá que mostra que a energia sempre se conserva. Porque cada hora que eu vou atualizando mais uma coisa, aquela potência vai diminuindo. Então, quanto mais próximo do final do curso eu estou chegando, essa atualização está aumentando e a potência está diminuindo. E quanto mais no começo do curso eu tô, a potência está maior e a atualização está bem pequenininha. A tendência é isso. No final das contas, quando o movimento para, alcança-se o ato puro daquele movimento. E aí teríamos a perfeição, pelo menos, daquele movimento. Não é uma perfeição absoluta, obviamente, nós estamos falando do primeiro motor inamovível aqui, mas uma perfeição relativa, uma perfeição por analogia. E aqui, se nós estamos falando sobre esse espírito vital, voltando ali, né, essa capacidade de movimento, então eu estou falando aqui das três potências possíveis da alma. Então, eu estou falando tanto dos vegetais, quanto dos animais irracionais, quanto dos animais racionais. E aí, o sustento recebido das coisas inferiores, elas não são apenas para que nasça e cresçam, mas para que também ela consiga uma nutrição por ela mesma. Obviamente que essa nutrição por ela mesma é por causa segunda e não por causa primeira, mas é necessário que tenha uma causa primeira que a sustente na existência, porque tudo aquilo que se sustenta, tudo aquilo que se alimenta é. E no momento em que ele participa do ser. Tudo participa do ser. A planta que se alimenta por si mesma de maneira autótrofa, entretanto, ela é. E se ela é, ela participa do ser. E participando do ser, ela tem uma causa primeira de participação, que não só dá o primeiro motor para que ela comece a sua existência por si mesma, mas tem que conservá-la ali. Porque se deixa-se ao léu essa conservação, então o ser já não estaria na planta. Mas se o ser não está na planta, a planta não é. E se a planta não é, ela não existe. Portanto, é necessário que a causa primeira continue agindo na causa segunda. A causação equívoca diz exatamente essa causação dada por algo que não é da sua própria natureza, mas que te conserva ali. Neste caso, seria o caso de Deus. Então, o que se dá aqui? Percebe-se, então, que no mundo sublunar a tendência é sempre da destruição. Existe uma tensão ali entre aquilo que quer se afirmar, mas aquilo que se destrói. Porque a natureza, a partir do momento em que você nasce, você já começou a morrer. A sua potência para a morte começa a ser atualizada no primeiro segundo de vida, quando você acabou de nascer ali da barriga da sua mãe. E neste caso, o ser humano, ele precisa, não só com a sua mente, encontrar a permanência daquilo que nós falamos até agora, até chegar nesse capítulo atual, mas ele também precisa, de alguma maneira, fazer com que o seu corpo, que servirá de estímulo para que o seu espírito se perpetue, e aqui com todo o peso da palavra, se perpetue, e a receber os fantasmas, as imagens. Então, o seu corpo também precisa subsistir. E a alimentação, princípio fundamental da biologia, né, que seria, não é a alimentação, que é o princípio fundamental da biologia, obviamente, mas os dois princípios fundamentais da biologia, se a gente vai tratar a biologia ontologicamente, considerando ontologicamente, seria a ideia de assimilação, que é a ideia da alimentação. Você assimila algo de fora e transforma em si mesmo. Então, no momento mesmo em que o Marquinho come muita batata, o Marquinho não começa a ter pele de batata. Mas em algum momento, a forma da batata, a bataticidade que o Marquinho está comendo ali, vai se tornar em Marquinho. Então, existe uma assimilação. Esse é o primeiro princípio. E o segundo princípio de adaptação.
Para quem gosta desse assunto, acho muito interessante, eu gosto muito de biologia, principalmente quando trata para não cair nas aporias que a biologia moderna tem caído. Eu tenho um vídeo no meu canal também sobre a ontologia da biologia. É muito legal, geralmente é um vídeo que o pessoal não dá muita bola, mas que se desse mais bola, aprenderia muita coisa fundamental. E geralmente o pessoal não dá muita bola, mas eu também não ligo, né? Porque ficar me aguentando é complicado, eu também não faria isso. Então não ligo com quem não faz. Mas enfim, a ideia da subsistência é uma analogia do espírito, um anelo do espírito, para a permanência que a alma não consegue negar. Então, até a parte perene do nosso corpo persegue a permanência de alguma maneira. Isso porque o nosso corpo também é um atributo da nossa alma. Não nos esqueçamos que o corpo é um acidente da forma. E esse corpo, como sendo o acidente da forma, o primeiro acidente da junção entre matéria e forma, esse corpo ainda tem nele a possibilidade de conseguir cada vez mais se manter. E o ser humano procura isso. E é o que nós vamos ver aqui. Então, assim, esse capítulo 7 do Hugo de São Vitor é um capítulo que basicamente resume todo o livro do Hoppe, que fala sobre uma breve história do homem, porque ele basicamente vai fazer um tratado antropológico de como o homem consegue vencer. Inclusive, até a própria história, né? Dessa vez eu não tenho um vídeo, mas eu tenho um textinho, inclusive, junto com o Igão, sobre ontologia da história, e que a gente bate muito nisso aí, tanto eu quanto o professor Igor, a gente bateu muito nisso. De o que seria ontologicamente a história? E a história é essa, a história é a perpetuação do homem sobre a natureza. Então, esse pequeno capítulo resume, tecnicamente, toda a base da antropologia, da ciência da antropologia. Isso é interessante para a gente também, porque o que é a história, se não aquilo que é perene tentando tornar-se eterno? A história é isso. A história é uma perpetuidade em si mesma. Acontece uma coisa ali, acontece, por exemplo, o nascimento de Napoleão Bonaparte, e ele entra para a história, para nunca mais sair dela. Isso é um movimento perpétuo. A procura da causa fundamental e da forma dessas pequenas partículas do historial, do conjunto de eventos da humanidade, que vão servir, de certa maneira, para mostrar a ruptura entre um pensamento anterior e após aquilo ali. Cristo também representou isso. E olha que eu nem estou falando aqui, nem vou falar Cristo, né? Porque quando eu falo Cristo, eu já estou dizendo aí da natureza divina, mas eu estou falando de Jesus, o Jesus histórico. Por mais que nós fôssemos ateus, seria inegável que o Jesus histórico, de alguma maneira, se perpetuou na história. E talvez seja a prova mais cabalmente perpétua da história, que dividiu, inclusive, o nosso calendário. Então, é muito interessante esse capítulo. Muitas vezes eu converso com as pessoas sobre esse capítulo, falo que é basicamente um tratado de antropologia, e as pessoas demoram para perceber do que está sendo tratado aqui. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de ficar fazendo essas leituras, para tentar perceber tudo que o texto está tentando nos mostrar, né? É óbvio que o que eu estou falando aqui, o que eu falei em todas as aulas passadas, não esgotou o texto. O texto é grande demais para ser esgotado. Mas sempre tentar pensar que isso aqui é um tratado que vai ensinar a pessoa a ler. E para ensinar a pessoa a ler, Didascalicon é sobre a arte de ler, e para ensinar a pessoa a ler, tem que instruir a pessoa nas leituras diferentes que ela tem que ter para alcançar certos estímulos científicos que precisam de uma dedução para que você os perceba na ausência e não apenas na presença. Método esse que foi apresentado há alguns capítulos atrás. Eu vou continuar aqui. Essa parte da antropologia, a parte do sublunar e do supralunar, e como isso se relaciona tanto com as características da tripartição da alma humana e também dos 3 tipos de coisa conforme o tempo, ficou claro para vocês? Alguém tem um comentário, alguma pergunta para fazer? Eu. Oi, pode fazer, fica à vontade. É que há uns 10 minutos atrás, o senhor tava falando aí, deu um berigotico aqui. Você falou que o número 6 é a representação do perfeito. Uhum. Sim, é Eu não, isso. essa parte. Olha, não tem como eu tentar provar isso para você, porque eu nem sei se é provado, né? Mas assim, pela tradição pitagórica, o número 6, ele representa a perfeição porque ele é uma sequência do 5 mais 1. O 5 é o número da vida, e o 1 é o número da unidade, é quando toda a sua vida se unifica. Só que no momento mesmo em que toda a sua vida vai se unificar, é no momento em que você morre. Então ele seria o símbolo da perfeição. Porque no momento em que você morre, tudo que pode ser conhecido sobre a sua história será. Eu não posso conhecer toda a sua história agora. Por exemplo, se você tiver menos de 20 anos de idade, seria um trabalho idiota para mim fazer uma biografia sua.
Por quê? Ela não valeria de nada daqui 10 anos. Agora, se você já morreu, aí sim a biografia pode me fazer ser conhecido de você. 5 é o número da vida, e vem do 4 mais 1, que vem do 3 mais 1, que vem do 2 mais 1, mas eu não vou fazer essa explicação novamente, tá bom? Se você quiser, no canal do SEC, tem um vídeo do Neto, que dá uma aula de matemática aqui, e que a gente perde um tempo explicando. Se eu não me engano, a gente vai do número 1 até o número 8, entre comentários e a aula do Neto. Aí você pode ir lá e dar uma olhadinha nisso. Mas o número 6, ele significa a perfeição exatamente por isso. É a perfeição do homem, a perfeição daquilo que vive, mas que acaba. E daí o número 7 é a perfeição do ponto de vista divino. Por isso mesmo nós temos lá uma diferenciação do número 7. Geralmente o número 7 é chamado de número da perfeição. Mas o número da perfeição do ponto de vista divino, porque seria o número 6, o número da vida mais 1, que significa não é aquilo que vive, não é aquilo que entra no tempo e sai, não se trata de uma perenidade. Beleza? Ô Gabi. Oi. Só para ter certeza aqui, você tinha falado na parte anterior sobre as pessoas que acreditam que a eternidade é o infinito de tempo para trás e para frente? Sim, existem pessoas que acreditam nisso, mas isso está errado. O infinito é um não tempo. É uma não eventualidade. Beleza? Beleza, Gabi. Valeu. Beleza. Eu acho que eu não te respondi, Cremoso, e tô me escusando de responder, porque eu acho que se eu for te responder isso, eu vou ter que derivar desde o 1 até o 6, e a gente não tem tempo para isso. Então eu te sugeri o vídeo aí do Neto dando aula. Vai ter essa coisa aí, beleza? Será falado sobre isso. Então eu sugiro que você assista. Aí você vai ter mais uma razão para entender. Gratidão. Gratidão. Então tudo bem, gente. Vou continuar. Também chamaram de tempo o mundo superior, por causa do curso movimento dos astros que neles são encontrados. Aqui, pessoal, a ideia de tempo é basicamente porque eles conseguiam perceber que existia entre a posição dos astros numa determinada época do ano, as coisas mudavam. Basicamente as estações, não só as estações, tinham outros estudos até mais metafísicos, muito da alquimia também era concebida através dessa ideia de tempo, mas, por favor, não entendam tempo enquanto eventualidade, beleza? Tentem entender tempo como uma ideia de movimento. Lembrem-se que Aristóteles, ele disse que, inclusive, o tempo não existe. O que existe, na verdade, é movimento, o que é um fato. Inclusive, um relógio, se o relógio estiver parado, você não sabe se passou ou não passou tanto ou mais ou menos tempo. É claro que... Oi, pode falar, chefe. Tempo seria a medida da mudança, né? Sim, exato. Na verdade, tempo é a medida da mudança conforme o antes e o depois. Essa aí é a frase inteira do Aristóteles. Se você, meu amigo, tem frases decoradas do Kant, sinto lhe informar que eu também tenho de Aristóteles. Mas é isso, a definição de tempo é a medida da mudança pelo antes e depois. Essa é a definição de Aristóteles mesmo. A gente olha para um relógio e se a gente percebe que o tempo está passando porque os ponteirinhos mudam, ou porque lá o negócio digital mudou o algarismo que estava mostrando. Então, a gente percebe as estações. Então, a ideia de movimento fica aqui, como eu falei, né? O mundo superior, ele era, para aqueles que estavam aqui, um arquétipo. A gente percebia que as coisas passavam muito rapidamente aqui, mas que por mais que as plantas, numa determinada época do ano, as plantas se florissem, caíssem folhas para tudo quanto é lugar, e depois elas acabavam caindo todas quando entrava o outono, por exemplo, eles percebiam que a mutação aqui embaixo era muito grande, mas olhando para o céu era pouquinho, era de alguns parsecs, era de alguns ângulos. Então, eles tinham aquilo de novo, como que o movimento lá era mais puro do que o movimento é aqui. E daí, continua aqui, né? Eu vou voltar, não vou ficar explicando muito isso, vocês tentem entender a ideia do movimento e por que eles chamavam isso de tempo, juntando tempo com essa ideia de movimento dos astros, tá? Para não parecer em mundo superior. Lembre-se que o mundo superior que está sendo referido aqui é o supralunar, que não é o mundo do primeiro motor inamovível, porque senão seria loucura falar sobre tempo e movimento dentro de um puro ato, dentro de um primeiro motor inamovível, porque se ele é inamovível, ele não pode se movimentar.
Então, tomemos cuidado aí nas interpretações para fazer uma boa hermenêutica, né, do que estava passando naquela época e qual era o tipo de informações que ele tinha para alegar as frases que aqui são alegadas. E de temporal, o inferior, porque é movimentos superiores. E do mesmo modo, movidos segundo movimentos superiores, lembrem-se disso, é o que eu acabei de falar, olhavam para o céu, percebiam que Órion já não estava na posição que sempre ficava em tal horário, e ao mesmo tempo percebiam que nessa época está mais seco, em outra época está mais chuvoso, em outra época as plantas dão flores, em outra época as plantas nem folhas dão. Então eles conseguiam perceber que existia um arquétipo ali, e que se esse arquétipo valia para todo o mundo natural, e eu sendo fruto de um mundo natural tal como o meu corpo, eu também deveria ter um arquétipo ali. Daí a ideia de inteligências, as inteligências divinas. E veja, chamar os astros de inteligências divinas não é criação do cristianismo. Os órficos já pensavam isso. Os órficos já pensavam nessa possibilidade. Inclusive, é por isso que surgiu toda a cultura de constelação. Todas as constelações que estão ali têm uma história na mitologia greco-romana que explica como é que foi para lá. Então, por exemplo, Órion era um grande guerreiro. E esse grande guerreiro ganhou a imortalidade como compensação por toda a sua vida de guerra. Então ele foi para o céu. Ele foi para onde as coisas não são tão mutáveis. E agora ele olha lá de cima e ele também tem de nós toda a admiração, como um Deus tem toda a admiração. Não é à toa que o nome dos planetas eram o nome dos deuses romanos em relação com os deuses gregos, né? Então, a gente tem que sempre ficar de olho na composição que forma esse texto aqui. Então, beleza, aqui falei dos movimentos superiores e inferiores, agora vamos aqui. E do mesmo modo, denominaram o mundo supralunar de Elísio. Isso aí que o Sheffield que está lendo Homero aí deve estar abastado dessa terminologia. Por causa da perpetuidade da luz e da tranquilidade do descanso. Veja, perpetuidade da luz. Aqui a palavra perpetuidade tem sentido ontológico. Então, cuidado para não achar que quando está falando de perpetuidade, está falando de eternidade. Disse daquilo que começa no tempo, porque faz parte da criação também, os astros também fazem parte da criação, mas parece que depois eles ficaram inamovíveis. Então, eles entraram no tempo e pararam. O primeiro motor criou os outros motores. Então, os astros também foram criados, também fazem parte, o firmamento também faz parte da criação. Entretanto, eles têm um modo de ser diferente do nosso modo de ser, de acordo com o tempo. Por isso mesmo, a ideia da perpetuidade aqui para os campos elíseos. E o sublunar de inferno. Esse inferno aqui, que deveria ser com I minúsculo, o tradutor colocou com I maiúsculo. Porque, assim, inferno vem do termo latim que chama inferus, que significa aquilo que está por baixo. É aquilo que está por baixo. Não significa, inclusive eu posso até mostrar a nota de rodapé para vocês acharem que eu não estou mentindo. Aqui no ponto 28, aqui ele colocou natureza com N maiúsculo, ó, não deveria. Aqui, ó, ínferos. Aqui. Lunar, tal, e aí daí fala do inferno, e o inferno significa onde nós estamos. Nós estaríamos no inferno, porque é aquilo que está abaixo, é inferior. Então foi colocado até entre aspas aqui, porque o autor, o tradutor, muito provavelmente sabia que a gente poderia ficar confuso com essa terminologia. Uma coisa interessante para falar agora, saindo um pouquinho, é sobre o credo niceno-constantinopolitano, quando ele fala que Deus desceu, que Cristo desceu ao inferno, né, para libertar as pessoas. Vocês sabiam que existem, dentro da patrística, a ideia de Cristo ter descido no inferno de fato, o inferno tártaro, para poder ter pregado lá no purgatório para os santos que vieram antes dele, não era uma coisa que aparecia. Foi na Idade Média que isso começou a aparecer. Até porque lá no começo não tinha nem ideia de purgatório. Quem acerta isso, por interesse equiparível e sem puxar o saco de ninguém, são os protestantes. Os protestantes assumem que inferno, por ser uma remetência ao ínferos, significa a própria terra. Então, no credo, pelo menos como concebido pela patrística que depois chegou até tomar corpo, né, como o próprio credo constantinopolitano, era concebido para eles a ideia de que quando Cristo veio, o Novo Testamento seria essa descida de Cristo ao inferno, e não ao inferno tartárico. Não está falando dessa outra coisa que apareceu só depois devido à tradição. Mas as escrituras, o que fica claro nas escrituras é que Cristo
naqueles 3 dias que ele desfaleceu, nós não temos informação. Mas o que parece, se o próprio Cristo disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso para o ladrão da cruz, quer dizer que talvez ele estaria no mesmo momento ali no paraíso. Claro que essa ideia de hoje mesmo no paraíso, que é cairótico, é complicado. E aí entra todo um trabalho exegético para poder disseminar mais essas ideias. Entretanto, a crença patrística não era que Cristo ele foi ao inferno tartárico. Eles falavam o seguinte, olha, Cristo, ele estava no céu, ele desceu aqui, ele desceu as regiões, ele estava no supralunar e desceu as regiões sublunares aqui, onde a gente está. Então, todo o Novo Testamento seria essa descida dele no inferno. Aí eles falam da ideia dos 3, que sempre aparecem 3, mas lembre-se, o Cristo, Jesus, o Cristo, que é o seu ministério, durou 3 anos também. E daí eles falam que, na verdade, esses 3 anos são 3 dias, por causa das semanas de Daniel, e acabam fazendo uma espécie de malabarismo para poder colocar ali que não, o inferno que ele está falando foi o inferno. Só que assim, essa é uma crença que veio depois por um dogma católico. Ela é uma verdade de fé. É claro que não deve ser desprezada, porque uma verdade de fé também foi, por exemplo, a Trindade, né? Só que a Trindade tem um rastreio nas Escrituras um tanto quanto maior do que essa ideia do inferno. Então, assim, foi só uma curiosidade, é bem interessante saber disso, né? Não precisava nem ter falado isso, mas é interessante entrar nesses assuntos de vez em quando, porque eu sei que tem muita pessoa aqui que gosta muito desses assuntos, e a gente pode continuar. Então, quando ele fala aqui sobre chamar o sublunar de inferno, esse sublunar vem de ínferos, tá? Deveria estar até com I minúsculo aqui, mas colocou com I maiúsculo, e aqui que deveria estar com N maiúsculo, colocou com N minúsculo. Não entendi, mas sigamos. Por causa da inconstância e da confusão das coisas mutáveis. Então, sempre essa comparação, né? Sempre essa oposição entre aquilo que é eterno e aquilo que é passageiro, transitável. Nós nos estendemos um pouco mais sobre isso para mostrarmos... Meu Deus, acabou o tempo. Eu falei que dava tempo de terminar 2 capítulos. Vou só acabar esse... Se bem que vai acabar aqui, dá tempo de terminar. Por favor, me suportem mais 5 minutinhos. Nós nos estendemos um pouco mais sobre isso para mostrarmos o homem em sua participação na categoria das coisas mutáveis. Presta bem atenção, o homem tem participação na categoria das coisas mutáveis, mas ele não está totalmente submetido à categoria das coisas mutáveis, na qual também é assolado pela necessidade, e na categoria das coisas imortais, pela qual se assemelha à divindade. Nós vamos ter um outro capítulo depois que vai falar sobre o que o homem é parecido com Deus, no que o homem se assemelha a Deus, e vai retomar isso aqui. Mas é interessante perceber que o nosso corpo, por mais que esteja no supralunar, o sublunar, ou melhor, no sublunar, o supralunar, de onde está tanto o nosso espírito, quanto, se bem que o nosso espírito está nos dois, né? O nosso espírito seria a própria lua, ele seria o lunar. Inclusive, essa tem uma fundamentação na tradição também que fala dos lunáticos. Os lunáticos são esses que têm um espírito meio controverso. Essas pessoas que são meio doidinhas, etc. Então, o nosso corpo, estando no sublunar, ele tem ali a administração, a ordenança, e não entendam aqui, lembre-se que o termo em latim ordenatio não significa uma ordenança do tipo vai lá e faz. Significa uma administração sobre alguma coisa, tá? Então, o ordenador, no termo latino, significa aquele que administra as coisas. Então, por exemplo, quando eu falo que eu tenho paixões ordenadas, significa que alguma coisa está administrando essas minhas paixões. E quando eu tenho paixões desordenadas, significa que o meu espírito já não consegue mais administrar essas paixões. Então, tem a ver com administração e não com ordem propriamente dita, como se fosse um decreto. Ok? Tomem cuidado com isso aí, para quem for estudar os escolásticos, saber dessas designações que são importantíssimas para o bem estudo, para o bom estudo da coisa. Então, o nosso corpo, ele está no sublunar. Entretanto, ele é ordenado por capacidades supralunares. A capacidade da alma, por exemplo, que é a nossa divindade, a nossa participação na divindade está naquele ponto. E daí que nós vimos há alguns capítulos atrás, eu não vou voltar porque provavelmente eu não vou achar, mas eu tenho certeza que você se lembra quando eu falei que os animais de segunda potência, eles têm a sua inteligência intrinsecamente ligadas com o seu instinto. Então o instinto torna a sua inteligência escrava. Entretanto, para os seres de terceira potência, no nosso caso, nós tornamos os nossos instintos ordenados para o bem da nossa permanência enquanto espírito.
há aí uma ruptura total, não só de grau, mas de tipo, entre as espécies de terceira potência, dotados de razão, os animais racionais, e os animais irracionais. Porque há aí uma subordinação do instinto, e não uma superordenação do instinto, como é o caso dos animais de segunda potência, com todos os exemplos que a gente deu lá, falando dos cachorros que não conseguem fazer regime, e teve uma aula que a gente discutiu muito sobre o comportamento canino, falou muita coisa, o Neto falou muita coisa, então acho que já fica mais claro isso aí. E aí é que a gente vai mostrar aqui, né, que essa ideia da antropologia é do homem tentando fazer com que essas capacidades que são semelhantes à divindade, de alguma maneira restaurem a sua imagem que foi decaída a algum ponto para aquilo que é permanente. Então, a tentativa da restauração, de você voltar ao permanente, sabendo que o seu corpo está naquilo que é mutável. A partir disso, vou continuar a leitura, pode-se compreender o que foi dito anteriormente, que, de fato, a intenção de todas as ações humanas, olha só o tratado de antropologia, prestem atenção, a intenção de todas as ações humanas inclina-se a estes dois fins, ou que a semelhança com a imagem divina seja restaurada em nós, e isso acontece pela ordenança do Espírito sobre o corpo, ou que sejam sanadas as necessidades dessa vida. Então, trabalhando divino, eu tento fazer com que a minha permanência se assemelhe à permanência do meu Criador. E, de um ponto de vista corpóreo, a assimilação, que é um princípio da biologia, e a... Nossa, minha mãe tá cantando ali com o meu afilhado e ela tá me desconcentrando. E meu afilhado tá gritando também. A assimilação e a adaptação são formas de que mesmo o meu corpo, ordenado pelas minhas estruturas espirituais, comandem os seus instintos para a preservação da minha vida. Porque eu quero permanecer um tempo mais no mundo. Daí que a antropologia fica totalmente explicada aqui. O fulcro antropológico e até historiológico do ser humano fica marcado nessa necessidade do ser humano de se manter. Enquanto ser antropológico se mantém de forma biológica, e enquanto ser histórico tende a se manter a eternidade a partir dos seus atos. Então eu tenho ali movimentos biológicos e movimentos morais, porque são ações morais que causam a história. A gente não escuta falar tanto assim de pessoas, olha, se eu perguntasse aqui para vocês agora, vocês conhecem tal pessoa? Aí vocês falam, não, eu nunca ouvi falar. E eu digo, não, é a mulher que mais tempo viveu no mundo. Ela morreu com, 132 anos. Vocês não vão se lembrar. É notável isso? É notável. Caramba, a mulher morreu com 132 anos. Pessoal, eu tô inventando essa informação, tá? Não sei se teve alguém que chegou aos 132 anos. É notável? É notável. Mas, entretanto, mais entretanto foi boa, né? Duas conjunções adversativas aqui juntas. É um double down. Mas, enfim. Entretanto, é de característica instintiva, biológica. Agora, se eu falo para vocês conhecem Einstein? Vocês conhecem Napoleão? Vocês conhecem Marx? Vocês conhecem Rousseau? A maioria de vocês vai dizer que sim. E repara, talvez Marx morreu cedo. Talvez Rousseau tenha morrido cedo. Não sei a idade que eles morreram. Entretanto, de alguma maneira, eles se eternizaram agora por princípios de ação que eles tomaram no mundo. Então, nós temos dois princípios aqui que, no final das contas, só nos prova que o espírito quer ser conservado. E se ele sabe, se ele tem noção que é necessário o corpo para que isso se dê, para que ele continue se alimentando do Cronos e assimilando para o Kairos, então é necessário, por analogia, que o corpo também assimile de maneira efetiva aquilo que trará benesse para ele mesmo. Então você vai criando ciclos analógicos ali, e esses ciclos analógicos que começam na própria alimentação, chegam no final das contas na abstração última do ser, que é como nos manteremos de maneira real, eterna. E aí nós entramos aí no ramo da teologia, já nesse caso, porque aí já estaríamos falando daquilo que é necessário, assim como as estruturas do mundo precisam ser ligadas a nós e assimiladas a nós, para que nós mantenhamos o nosso corpo vivo, nós também precisamos nos ligar a alguma coisa que seja maior do que nós, que por estar num grau mais perfeito do que nós,
nos assimile. Dessa vez nós não seremos os assimiladores, mas os assimilados. E assimilando-nos nesse novo corpo, seremos eternos. Daí surge a ideia de religião, o religare. Aquilo que vai fazer com que o ser humano transcenda a sua capacidade sublunar de percepção, elevando-o àquilo que é da sua natureza mais intrínseca, mais interna. Que não sofre da perenidade do corpo, mas anela aquilo que é eterno. A não perenidade, a eternidade. E isso se dá, obviamente, no momento mesmo em que concebemos que o nosso Criador de nós espera alguma coisa. E é aí que nós temos o começo, o fulcro da religião. E deixa eu ver se eu terminei aqui. Bom, terminei. Amanhã talvez a gente se encontre de novo, basicamente nesse horário outra vez, pessoal, para falar um pouquinho sobre essa ideia aqui do que o homem é semelhante a Deus. Antes da gente terminar, alguém tem alguma dúvida, algum comentário para fazer aqui? Alô? Alô? Eu queria saber, na realidade, se... Calma, deixa eu primeiro agradecer a aula, foi muito boa, Gabriel. Obrigado mesmo. Obrigado, eu que agradeço, cara. Servir é o meu maior desejo. Eu queria saber se é possível fazer uma, digamos assim, uma sobreposição, uma transposição desses mundos para os termos platônicos. Tipo, a gente tá lendo agora aquele livrinho lá do... Livrinho não, né? O livro do Giovanni Reale lá. Uhum. Pareceu, posso estar enganado também, que é esses termos, né, do mundo do motor imóvel que você falou, do supralunar e do sublunar, eles, digamos assim, coincidem de alguma forma com o mundo das ideias, com aquele mundo intermediário que ele chama do mundo dos entes numéricos, né, e o mundo sensível. Perfeito. É possível isso? É totalmente possível, totalmente possível. A ideia de supralunaridade e sublunaridade, ô Vinícius, vem de Pitágoras, e Platão era um pitagórico. Platão era da escola pitagórica, ele era um pitagórico de mão cheia. E aí ele só coloca nos termos dele porque ele deu um passo à frente, né? Não que isso já não estivesse em Pitágoras, mas ele sistematizou. Se o Schaeffer, que também está estudando isso aí, quiser fazer alguns comentários, tá tudo bem. Inclusive a ideia do uno e do múltiplo, você teria ali o uno naquilo que é supralunar, o múltiplo no sublunar, porque é o que tem movimento, e o intermediário seria essa tensão, na onde aconteceria, por exemplo, as reminiscências, onde as formas das coisas nos seriam, através daquele método maiêutico, relembradas para que nós saibamos que nós já participamos algum dia deste mundo, que era o supralunar. Quer fazer algum comentário sobre isso, chefe? Não, Gabi, já comentou muito bem. Obrigado. Então, tudo bem. Vinícius, se você percebeu, eu não precisei responder nada, porque você já tinha respondido na sua pergunta. Mas se você acha que eu preciso falar mais alguma coisa, quiser fazer algum comentário, uma correção, fique à vontade, amigo. Não, eu acho que é isso mesmo. Muito obrigado. Tá bom, eu que agradeço. Pessoal, alguém além do Vinícius quer fazer algum comentário ou uma pergunta? Bom, citando Santo Tomás de Aquino, parece que não. Então, pessoal, Deus abençoe vocês. A gente se encontra amanhã. Vou fechar minha telinha aqui. Deixa eu ver. E amanhã a gente se fala mais. Beleza? Eu marco vocês mais tarde. Provavelmente os nossos encontros agora vão ser mais ou menos nesse horário mesmo, que é um horário que está sendo bom para mim. Beleza? Muito obrigado por terem participado, mesmo sendo... Oi. Ah, você só... Tá, eu não te ouvi. Ah, então tá. Eu que agradeço, pessoal. Eu que agradeço. Servir é uma coisa que me faz muito feliz. Caso alguém ficou com vergonha de me corrigir, de alguma bobeira que eu falei aqui, fiquem à vontade. Vocês vão estar me ajudando quando vocês me corrigem, tá bom? Se eu cometi algum erro, tenham certeza que esse erro não é do Hugo de São Vítor, de Platão ou de Aristóteles. Esse erro é meu, ok? E tudo que eu falei aqui, que parecia um grande acerto, tenho certeza que também não é meu, que é ou de Hugo de São Vítor, ou de Platão, ou de Aristóteles. Então, tendo falado isso, me despeço de vocês. Muito obrigado por terem participado. Deu muita gente. Eu achei que ia dar só o meu grupinho de amigos ali, porque eu avisei muito em cima da hora, mas apareceu muita gente. Isso é muito bom. Fico muito lisonjeado por isso. Deus abençoe vocês e a gente se fala amanhã.
Beleza? Eu vou sair aqui, pessoal, espero não ser grosseiro, mas eu preciso tomar um banho.